Olá, sejam todos muito bem-vindos ao 3 na Ciência. Meu nome é Reginaldo Ferreira e neste canal nós discutimos aqui informações altamente relevantes e te ajudamos a se manter atualizado sobre temas muito pertinentes ao câncer. Genética do câncer, biologia molecular, fisiopatologia do câncer. E hoje nós vamos conversar aqui sobre uma temática muito curiosa e que permeia a nossa sociedade, permeia as discussões dentro de consultórios, os questionamentos aos profissionais da área de saúde, que é: existem alimentos, é possível por meio da alimentação causar câncer? Ou é possível por meio da alimentação evitar, proteger ou até mesmo curar câncer? Eu tenho certeza que se você é um profissional da área de saúde, você já ouviu esse questionamento direcionado diretamente a você, ou se não foi esse o momento, certamente em alguma busca na internet, em algum jornal, em alguma discussão, em algum panfleto, você já se deparou com esse tipo de informação. E se não se deparou ainda, vamos te ajudar a ficar melhor preparado aqui para quando esse questionamento lhe for apresentado. Pois bem, a nossa população se acostumou a utilizar as inúmeras plataformas de busca na web para pegar estas informações, né? E, em muitos casos, tê-las como verdades absolutas. Claro que uma das plataformas se destacou mundialmente, é a nossa base de pesquisa do dia a dia, e fazendo uma busca nesta base de dados, com a expressão alimentos que causam câncer, nós encontramos incríveis mais de 26 milhões de resultados. Mais de 26 milhões de páginas de conteúdos promovendo algum tipo de discussão em relação à alimentação como causas, como origens de tumores, origens de câncer. E quando a gente faz a busca por alimentos que protejam, que evitem ou mesmo que curem câncer, nós também encontramos um resultado bastante expressivo, mais de 6 milhões de conteúdos. Estamos falando aqui de mais de 30 milhões de páginas, mais de 30 milhões de conteúdos disponíveis na web, promovendo algum tipo de discussão em relação a alimentos e câncer. E alguns desses resultados são relativamente impactantes, ao menos para a população, para aquela parcela da população que não tem informações técnicas mais apuradas, que não tem uma compreensão adequada ou compatível com profissionais da área de saúde. Claro, não é de se esperar que toda a população tenha, né? Mas para aquela população que a gente vai chamar de leiga, algumas destas páginas trazem informações que são bastante preocupantes. Existem títulos bastante chamativos, quase como ação de marketing, como os 10 alimentos que protegem, ou as 7 coisas que você deve evitar, os 7 conteúdos, os 5 itens de consumo que causam câncer, que protegem do câncer, que curam o câncer. Em alguns dos casos, né, é tão recorrente essa busca que o próprio portal, a própria plataforma, sugere questionamentos. E eu destaquei 2 aqui que chamaram muito a minha atenção. Um dos questionamentos é: o que comer para matar as células cancerígenas? O outro questionamento é: qual a fruta que cura o câncer? Certamente para as plataformas, ou para esta plataforma sugerir esses questionamentos, é porque essa discussão, essa forma de inquirir, essa forma de buscar a informação, certamente é uma curiosidade presente dentro da nossa população, dentro da nossa realidade. Nós vamos poder trabalhar um pouquinho melhor com isso. Algumas dessas informações, alguns desses conteúdos, eles se mostram de uma maneira tão bem elaborada, tão bem apresentada, que é possível o leitor tomar como verdade absoluta. E isso, claro, é uma preocupação bastante grande para quem está envolvido aí no cuidado com pacientes, no cuidado com a saúde da população. E muitos deles são citados, inclusive, órgãos, e aqui, claro, não estou falando de órgãos do nosso corpo, estou falando de instituições de pesquisa, instituições de gestão de saúde pública. São citados órgãos muito importantes que, num primeiro momento, dão ainda mais veracidade à forma como aquele conteúdo está sendo apresentado. Um dos órgãos que é frequentemente citado nas páginas em português é o nosso INCA, o Instituto Nacional de Câncer.
um órgão, uma instituição muito importante no contexto de saúde no Brasil, sobretudo, claro, como o nome já sugere, no que diz respeito a câncer. Então, tanto do ponto de vista de estatísticas, quanto do ponto de vista de pesquisa, e até mesmo cuidado com a população acometida por câncer e orientação a profissionais de saúde, é uma instituição muito importante. Fica aqui a minha sugestão, se você ainda não conhece, se você não visitou a página ainda do INCA, faça, tem conteúdos muito interessantes, muito bacanas sobre a nossa população. E eu quero dar destaque aqui a um conteúdo específico que existe numa página dentro do portal do INCA, que é Mitos e Verdades. Então, no menu principal, à esquerda ali da sua tela, você vai encontrar o subtítulo Mitos e Verdades. Eu sugiro fortemente que você conheça. Lá existe um conteúdo muito bem elaborado, muito bem apresentado, com linguagem acessível. Então, independente de você ser um profissional da área de saúde ou não, de você ter uma bagagem enorme na área de biologia molecular, na área de genética ou não, eu tenho certeza que aquelas informações estarão ao seu alcance e vale muito a pena conhecer. E falando, então, no INCA, eu acabei de dizer que ele concentra estatísticas sobre a incidência de câncer, sobre pesquisas com câncer no nosso país. E dentre as estatísticas, nós temos uma estimativa dentro do INCA, que na nossa população, anualmente, nós temos mais de 500 mil de pessoas desenvolvendo câncer, sendo diagnosticadas com câncer. É claro que para a gente ter mais de 500 mil pessoas sendo diagnosticadas todos os anos com câncer, nós temos uma quantidade ainda maior desenvolvendo câncer todos os anos. E isso corresponde a mais de 230 mil mortos, mais de 230 mil óbitos anualmente em decorrência dessa patologia, dessa enfermidade. Então, é claro que, considerando esses números, estamos falando de quase 1 milhão de pessoas entre novos diagnósticos e óbitos anualmente. É claro que, neste contexto, nós temos um medo muito grande na população, nós temos um receio enorme e uma falta de compreensão sobre inúmeros aspectos dessa patologia. Então, é de se esperar que a nossa população mantenha uma curiosidade, até por medo, de entender um pouquinho e, se possível, claro, evitar conseguir controlar isso aí, porque todo mundo tem alguma história mais próxima, nem tanto, de mortalidade, de morbidade envolvendo o câncer. Então, nesse contexto, a gente gosta, no nosso canal, de promover discussões, de promover reflexões, de levar informação de maneira mais acessível para todos os profissionais da área de saúde, para a nossa população, mas com base em fontes fidedignas, de fontes que nós realmente podemos acreditar, ou que pelo menos deverão nos apresentar os fatos, para que a partir deles a gente tome as nossas conclusões, a gente promova as nossas reflexões. Então, nesse sentido, opinião popular ou sites e conteúdos que são mais sensacionalistas, obviamente, não são fontes interessantes para a gente promover essa discussão. Então, nós fizemos aqui um apanhado de alguns dados e buscamos ali algumas informações um pouco mais técnicas para conduzir esta conversa. Fica a sugestão, e vai constar aqui na nossa legenda dos vídeos, aqui vai constar no conteúdo do nosso portal, o acesso para 2 bases de dados que concentram trabalhos científicos. Ah, mas por que essa coisa? E vivemos um momento em que a ciência foi vista com maus olhos durante um período, e não um período curto. Hoje, aparentemente, estamos resgatando um pouquinho desse status, não no sentido de status social, de posicionamento, mas da relevância que a ciência tem para a nossa sobrevivência, tem para a nossa saúde. E o que há de tão interessante nisso? É que nós esperamos da comunidade científica que ela nos apresente fatos, sem juízo de valores, sem opiniões particulares, para que em cima dos fatos, independente de onde estejamos, a gente consiga fazer discussões e assim, coletivamente, construir uma concepção,
buscar as nossas conclusões, né? Atingir as nossas conclusões. E nesse sentido, então, nós vamos sugerir duas bases de dados, uma amplamente conhecida de todo mundo que cursou alguma graduação na área de saúde, com toda certeza, que é chamada de PubMed. Então, PubMed é uma plataforma muito importante, mundialmente falando, que concentra quase tudo que há de publicações na área de saúde. Então, é muito vasta. Ficará o link aqui para que vocês possam acessar, caso vocês ainda não conheçam. E uma outra plataforma não é tão amplamente conhecida quanto a PubMed, também não tem essa envergadura internacional tão grande, não dá para chamá-la de global, mas é uma iniciativa da América Latina e, portanto, algo bastante relevante para a nossa ciência. Então, a ciência no Brasil, a ciência na América Latina, que se chama Cielo. Então, Cielo é uma iniciativa de governos, né, da América Latina e compila, então, junta revistas, material de publicação científica, sobretudo da América Latina. Puxa, e aí, vantagens e desvantagens, né? A maior vantagem dessa plataforma é porque a gente consegue encontrar bastante material em língua portuguesa, o que não é comum em plataformas globais. Então, PubMed, você não deve encontrar material em língua portuguesa. A gente sabe que no dia a dia isso é uma barreira, né? A língua é uma barreira para a gigantesca maioria da nossa população, até mesmo profissionais que estão no campo de batalha na área de saúde. Então, no PubMed você vai encontrar conteúdos em inglês, essencialmente, e na Cielo você vai encontrar ainda assim conteúdos em inglês, vai encontrar conteúdos em espanhol, mas uma quantidade razoável de conteúdos em língua portuguesa. E fazendo, então, essa busca nas duas plataformas, combinando alimentação, nutrição, alimentos e câncer, nós também encontramos uma quantidade bacana de conteúdos que estão disponíveis, abertos, em grande parte, outros pagos, mas só os conteúdos que estão abertos, ali, que você pode clicar e já abrir o artigo para o seu consumo, para a sua discussão ali, né, para o seu aprendizado, já vai te dar um bom conteúdo de leitura. Então, nestas duas plataformas, estão buscando a Cielo, são encontradas 3 páginas com resultados, né, fazendo essa combinação, com vários artigos ali em língua portuguesa. E no PubMed, com uma envergadura global, nós temos mais de 40 mil resultados envolvendo essa temática entre alimentos e câncer. E o mais interessante é que, dentre esses mais de 40 mil resultados, isso abrange um período enorme quando a gente considera a ciência moderna, né? Mas nós temos trabalhos lá indexados de todo o século passado, praticamente. O que eu identifiquei lá como mais antigo nesta busca é de 1911. Então, nós temos, no mínimo, mais de um século, mais de 100 anos, onde essa discussão sobre alimentação e formação de tumores e câncer está presente na nossa sociedade. Bem, nós temos ali tanto títulos, tanto trabalhos que se dispõem a discutir uma possível associação de alimentos com um maior risco de formação de tumor, quanto trabalhos que se dispõem a discutir ali, a apresentar resultados que corroboram que determinados alimentos, pelo menos, auxiliam num menor risco de ocorrência de tumores. Como esses trabalhos habitualmente são feitos? O segmento de ciência que se ocupa disso é a epidemiologia. Então, os epidemiologistas, eles se dedicam à incidência, à ocorrência disso nas populações. Então, como normalmente esses estudos são realizados? Então, para falar desses estudos de maneira bastante simples e mais acessível, eles são realizados comparando-se a incidência destas patologias, dessas enfermidades em determinadas populações ou em grupos populacionais e caracterizando essa população em relação a vários aspectos. Esses aspectos podem ser comportamentais, podem ser em relação a hábitos diários de atividade física, pode ser em relação ao consumo de determinados medicamentos, pode ser, inclusive, ao consumo de alimentos. Então, a gente pode comparar populações ou grupos populacionais
em relação aos seus hábitos alimentares e olhar para estas mesmas populações, para esses mesmos grupos populacionais e comparar o índice de ocorrência de câncer, de tipos de câncer ou praticamente de qualquer outra coisa. Então, na epidemiologia, a gente tem esse tipo de olhar. Claro, existem aspectos técnicos que nós nem iremos abordar aqui, né? E quem é expert em epidemiologia muito provavelmente sentiu falta de alguma coisa aqui nesta explicação, mas acredito que para a população, de uma forma geral, que vai ter acesso a esse nosso material, isso auxilia. Então, é a gente olhar para grupos populacionais, para populações de uma região geográfica do estado, populações de um município, populações de regiões diferentes de um município ou de países, continentes diferentes, e aferimos ali a ocorrência, identificamos ali a ocorrência de determinadas morbidades, determinadas enfermidades e comparamos com os critérios que a gente tenha interesse em identificar, a gente tenha interesse em investigar. Então, quando o tema é alimentação, nós já tivemos muitas reviravoltas ao longo de todo o nosso histórico, ao longo desse período todo aqui, em que essas bases de dados nos trazem, então, resultados. Nós vamos indicar aqui também um outro conteúdo, né, um outro artigo, um outro link que vai ficar ali na legenda, com um artigo que é uma revisão, e esse tipo de artigo é bastante interessante para quem quer ter uma visão ampla do que está sendo discutido, de qual a compreensão sobre aquela temática. Então, nós temos uma revisão que tem aí relativamente recente, então tem menos de 10 anos, e isso sim, em ciência, é algo bastante recente, né, que apresenta uma abordagem bem interessante. Então, esse trabalho que vai direcionar a conversa a partir desse momento, ele foi realizado na Unidade de Epidemiologia do Câncer da Universidade de Oxford e foi publicado no British Journal of Cancer, então, no Jornal de Câncer Britânico. Então, esse trabalho ele tem como título Frutas e Vegetais e Risco de Câncer. Então, por que trazer esse item especificamente? O que nos chamou muita atenção nas buscas foi das listas milagrosas em relação à proteção, prevenção e cura de câncer por meio da alimentação. E nesse contexto, vegetais e frutas, em especial, recebem sempre muito destaque, aparecem com uma relevância enorme. E em muitas das situações são listados, inclusive, frutas, né, que às vezes nem fazem parte dos nossos hábitos alimentares corriqueiros ou não estão aqui tão presentes para a nossa população, como portadores de efeitos milagrosos na regressão de tumores, na morte de células cancerígenas, portanto, no tratamento e cura de câncer. Então, nesse trabalho, é destacado que as frutas e os vegetais foram ganhando uma relevância, uma importância maior nessa discussão, principalmente entre os anos 1970 e início dos anos 1990. Durante esse período, foram acumulados ali inúmeros trabalhos onde grupos populacionais, em alguns casos pequenos, em outros um pouco maiores, onde a incidência de câncer, principalmente cânceres do tubo digestivo, diferia. Então, grupos com maior incidência, grupos com menor incidência, e ao comparar a dieta alimentar destes grupos, percebia-se, então, uma diferença relativamente grande no consumo de determinados vegetais ou de uma diversidade de vegetais e frutas. A maneira com que os estudos foram concebidos, a maneira como foram acompanhados ali, foram conduzidos naquele período, parecia fazer total sentido que aqueles resultados ali de incidência diferentes de tumores eram consequência de uma maior ingestão de determinados vegetais, ou de vegetais de uma forma geral, em alguns grupos em comparação com outros. Sem considerar, então, vieses como o consumo de álcool, o consumo de tabaco, né, o cigarro. Então, tirando isso de cena,
o que era um problema para a maioria dos estudos naquela ocasião. Tirando isso de cena, então, excluindo a questão do tabaco e a questão do consumo de álcool, parecia evidente, naquela ocasião, que o consumo de vegetais era algo, então, que fazia a grande diferença na incidência de tumores, né, de câncer, entre aqueles grupos que estavam sendo avaliados. Isso criou um conceito, né, uma discussão, campanhas surgiram e todo um movimento no sentido de aumentar o consumo destes vegetais, né, pela população, como uma forma, então, de prevenção dessas patologias. Que estes produtos alimentares são fontes de inúmeros nutrientes relevantes, essenciais para a nossa manutenção de saúde, isso é indiscutível. No entanto, à medida que esses estudos foram sendo refeitos na virada do século, então nos anos 2000, à medida que novos grupos populacionais, que novas metodologias de análise foram disponibilizadas e pudemos olhar com ainda mais atenção para estes dados, e aí, claro, não repetir aqueles estudos ou a mesma população, ou o mesmo grupo que foi estudado nos anos 70, né? Isso é inviável, mas estudos com o mesmo enfoque nos anos 2000 não detectaram uma variação tão expressiva quanto eram detectados nos anos 70, nos anos 80, para essa correlação entre alimentos e prevenção do risco de tumor, do risco de câncer. Hoje, então, nos dias atuais, essa correlação ela não é tão forte quanto se imaginava, ou, para tornar ainda mais acessível, o que parecia tão óbvio ali nos anos 70, 80, nos anos 90, hoje não parece mais ser tão óbvio. Estes produtos, estes alimentos, os resultados desses estudos não mostram algo tão convincente em relação à proteção do que estavam ali sendo defendidos naquele mesmo período. Como exemplo disso que nós estamos descrevendo, o Instituto Americano de Pesquisa no Câncer traz algumas recomendações para prevenção do câncer. Então, para que fique claro quem está nos ouvindo aqui, sobre a relação da alimentação como cura para câncer. Então, o Instituto Americano de Pesquisa em Câncer, nós vamos deixar aqui o link para que vocês possam ver essa arte também, que é bem bacana. Ele coloca aqui 10 passos, 10 cuidados para que seja possível prevenir o câncer. E percebam que a alimentação não é colocada aqui como algo que vai curar ou que vai aqui ser a fonte inequívoca de juventude e de evitar a formação de tumores, a formação de câncer. Então, 10 cuidados aqui para que seja possível prevenir câncer. E o primeiro deles é a manutenção de um peso saudável. Aí você poderá me dizer, mas Reginaldo, consumir vegetais tem tudo a ver com peso. Sim, consumir vegetais pode ter tudo a ver com peso, pode te auxiliar demais a manter um peso considerado saudável. Mas percebam que não é o vegetal, não é o alimento de origem vegetal como a prevenção ou a cura de um tumor propriamente dito. Então, quando entra no contexto de peso, nós temos muitos fatores ali que estarão envolvidos, né? A sua vascularização, a sua respiração, a filtração do seu sangue pelos rins. Então, nós temos uma série de implicações que têm a ver com a sua alimentação quando você consegue manter um peso saudável. Seja fisicamente ativo. Óbvio, não precisa ser um atleta de alto desempenho, né? Mas mantenha-se em atividade. A gente sabe que a atividade física tem ali... nós sabemos que com a atividade física há a liberação de inúmeros fatores, inúmeros componentes no organismo que têm inúmeros efeitos benéficos na nossa saúde. Coma, entrando alimentos aqui, né? Tenha uma dieta que inclua vegetais, que inclua frutas e inclua fibras. Então, as famosas fibras alimentares. Olha, entra aqui como um dos cuidados em relação à prevenção de câncer. Sim, aguarda só um pouquinho.
Diminua, restrinja, se você puder, o consumo dos chamados fast foods, alimentos com muito açúcar, alimentos com muita gordura. Então, consuma menos desses alimentos. Reduza também, se você puder, o consumo de carne vermelha, e aí já teremos um vídeo só para falar de carne vermelha aqui, porque esse é um tema muito legal de se discutir. Então, reduza o consumo de carne vermelha e carnes processadas, os famosos embutidos. Reduza também o consumo de bebidas que são altamente calóricas, bebidas que têm muito açúcar. Da mesma forma, reduza o seu consumo de álcool. Não use suplementos alimentares inadvertidamente. Então, a orientação médica, nesse caso, é extremamente importante, sobretudo aqueles que se auto-intitula como de prevenção ao câncer. Para as mamães, alimente o seu recém-nascido, alimente o seu bebê com leite materno, se você puder. E se, ainda assim, houver um diagnóstico de câncer, mantenha todos estes cuidados aqui, mesmo após o diagnóstico, mantenha todos esses cuidados aqui e procure orientação, siga à risca a orientação da equipe que está lhe acompanhando. Pois bem, alimentos apareceram em alguns pontos ali, mas percebam que os alimentos são colocados aqui como algo dentro de uma expressão de um algoritmo, né? A expressão, eu ia me falar de matemática, dentro de um algoritmo muito complexo, do qual a gente não tem todas as variáveis conhecidas, do qual a gente não tem controle sobre todas as variáveis. Cânceres são doenças multifatoriais. Então, agora é questão de opinião. Com base em todos os dados, em toda a publicação, em todo o volume de informações produzidas pela ciência, e aí é um momento de opinião, como eu acabei de destacar, nós dificilmente vamos conseguir identificar isto ou aquilo como causadores de tumores, sobretudo quando diz respeito aos nossos alimentos. Assim como dificilmente vamos chegar na situação onde A ou B curam câncer. E as razões são muitas. Primeiro, o fato de que não existe o câncer, a menos que a gente esteja falando de forma muito genérica, como é o caso, porque cada tipo de tumor tem uma fisiopatologia, tem um prognóstico, tem uma evolução muito diferente. São doenças diferentes, mas que recebem essa mesma denominação. Além disso, qualquer um desses tumores consiste numa manifestação, num desenvolvimento multifatorial. O que quer dizer isso? Que são muitos os elementos que têm importância ali, são muitos os fatores que são responsáveis por aquilo. E estes muitos fatores são necessários para que aquele tumor aconteça. Então, quando a gente fala dos alimentos aqui, nós temos muito mais uma condição de que, no contexto geral da nossa saúde, é excelente que você consuma A, B, C, diminua ou evite D, E, F. Então, existem aqueles alimentos que têm um efeito global sobre a nossa saúde que é muito interessante. E para a manutenção dessa saúde geral, isso é muito importante. Assim como há outros alimentos que têm efeitos danosos à nossa saúde de uma maneira geral, seja em função da vascularização, seja em função da pressão arterial, seja em função de um aumento do peso corporal, tanto faz. Então, esta dieta, ela deve, o mais adequado, né? Essa dieta deve ser a famosa dieta balanceada. Nós devemos ter um consumo moderado de todas essas fontes alimentares e manter uma saúde geral melhor, até mesmo para aqueles que já são pacientes, então, que já tiveram um diagnóstico de câncer. Os cuidados na manutenção da saúde geral, não focada no tumor, são muito importantes para uma evolução mais tranquila desse quadro clínico. A recuperação dos pacientes de tumores os mais diversos, quando ele se mantém em atividade física, se assim for possível, quando ele tem uma dieta balanceada, quando ele se mantém dentro do peso, quando ele tem esses cuidados de uma forma geral, a sua recuperação, a sua evolução para aquele determinado tipo de tumor também é muito melhor. Então, para a gente encerrar aqui, para a gente fechar, né, cuidado com estas indicações de alimentos milagrosos para curar câncer e alimentos também que são vilões
em causar câncer, tenha uma dieta moderada, tenha um consumo diversificado e moderado das muitas fontes alimentares que nós temos por aí. Não se privem, né, de todos os prazeres da nossa alimentação. Fica aqui o nosso recado do 3 na Ciência. Foi uma satisfação conduzir isso aqui com vocês. Espero que tenham aproveitado. Se inscreva no nosso canal, curte aí a nossa página. Nós traremos certamente muito mais conteúdos aqui para o desenvolvimento de vocês, para apoio ao trabalho de vocês.